eu sou Lohana Carneiro, vestibulanda de Geografia de 2018, e a nossa videoaula de hoje vai ser um assunto bem importante para você, vestibulando como eu. Quero começar essa videoaula perguntando para você, você sabe qual é a real diferença entre um refugiado e um imigrante? Refugiado é toda pessoa que sai do seu país de origem porque sente que sua vida está sendo violada. Como assim? Está correndo risco de vida se continuar no seu país de origem. Então, esse refugiado sai do seu país ou por motivo de guerra, perseguição ideológica, perseguição religiosa, perseguição política. Então, refugiado é toda pessoa que sai do seu país de origem com medo de morrer. Essa é a verdade, quando está sofrendo risco de vida. Já o imigrante, ele sai do seu país de origem porque ele acha que naquele país não está lhe proporcionando boas condições econômicas. E ele indo para outro país, ele vai conseguir melhor oportunidade de emprego, de estudo. Por exemplo, o Brasil tem uma onda desde o final do século XX de muitos brasileiros indo para os Estados Unidos. Esses brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles não saem do Brasil porque estão se sentindo ameaçados ou por questão de guerra, não, nada disso. Na maioria das vezes é pensando em situação econômica mesmo, pensando em melhoria de qualidade de vida, ele sai do seu país e vai para outro país, né, procurando melhores oportunidades de emprego. Agora, uma dúvida que quase todo mundo tem entre emigrante e imigrante. O emigrante é a pessoa que sai, o imigrante é a pessoa que chega. Como assim, Lohana? Isso depende do ponto de vista. Lohana saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Para o Brasil, a Lohana é uma emigrante, pois a Lohana saiu. E para os Estados Unidos, a Lohana é uma imigrante. Lembrando, voltando, repetindo, para você não esquecer. O imigrante, ele não sai do seu país de origem porque ele está se sentindo ameaçado. Não. O imigrante, ele vai sair do seu país porque ele está procurando melhores condições de vida. Então, vamos lá, mas Lohana, como que isso pode ser cobrado em vestibular? O vestibular, ele não vai perguntar para você o que é um imigrante, o vestibular não vai perguntar o que é um refugiado. O vestibular, ele vai vir com aquele texto que a gente sabe, por exemplo, que o Enem sempre trabalham com textos, né? Então ele vai vir com aquele texto e ele vai falar alguma coisa sobre imigrante ou sobre refugiado nas respostas lá. Entendeu? Nas alternativas. Lembrando que o vestibular, ele é conhecimento e habilidade. Como assim conhecimento e habilidade? É importante a gente fazer uma questão de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica. Então, se a questão que você está se debruçando, se a questão que está ali está falando sobre refugiado, nas alternativas tem que vir algo relacionado a refugiado, algo relacionado à guerra, algo relacionado a perseguições. A violação da liberdade, a violação dos direitos humanos, a violação do direito à vida, quando a gente estiver falando de refugiado. Já se a questão estiver falando algo sobre imigrante, com certeza a questão vai estar falando alguma coisa sobre globalização, pode estar falando alguma coisa sobre melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de estudo em outro país. Então é isso que você tem que ter em mente. Então isso que vai agilizar a sua prova, isso que vai te ajudar e é isso que você tem que ter em mente. Porque o vestibular não trabalha com definição, mas sim com contexto. Então vamos lá, a legislação para o refugiado é a mesma legislação para o imigrante? Não. Como eu disse para vocês, o refugiado, ele está se sentindo ameaçado. Se ele continuar no seu país de origem, ele pode perder a sua vida, ele pode chegar à morte. Então, a legislação para o refugiado e para o imigrante, ela vai ser diferente. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela trabalha com a Acnur. O que é a Acnur? É um órgão responsável pela proteção desses refugiados. Então, os refugiados, eles têm a proteção da ONU. E qual é o papel da Acnur, qual é o papel da ONU na proteção desses refugiados? Eles tentam garantir a proteção à liberdade, à sobrevivência, ao refúgio desses refugiados. Lembrando que a ONU, ela não trabalha sozinha. Então a ONU, ela vai trabalhar junto com o país que vai acolher esse refugiado. Então a legislação, quando a gente se trata de refugiado, e a legislação para imigrante é bem diferente, visto que o imigrante, ele não está se sentindo sob ameaça, ele está saindo
por livre e espontânea vontade do seu país e vai ir para outro país. Ele pode voltar quando ele quiser para o seu país de origem, que ele não vai se sentir ameaçado. Já o refugiado, muitas das vezes, ele não vai nem voltar para o seu país de origem. Então essa é a diferença que a gente tem entre a legislação para os refugiados e para os imigrantes, né? Outra questão importante para trabalhar migrações são os tipos de migrações. A gente tem a migração externa e a gente tem a migração interna. Lohana, o que é migração externa? A migração externa, que eu já dei o exemplo, a pessoa saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, né? A gente teve esse tipo de migração no início do século XX no Brasil, que muitos italianos, japoneses vieram para o Brasil. Esses são imigrantes que vieram para cá, e a gente agora tem o inverso, né? Muitos brasileiros saem do Brasil e vão para outros países. Então essa é a migração externa. Migração externa é quando você sai do seu país de origem. Mas também existe as migrações internas. O que são migrações internas? É dentro do próprio país. Você saindo de uma cidade para outra, você indo de um estado para o outro. Existem 3 tipos de migrações internas bem importantes que o vestibular pode cobrar sim de você. A principal delas, que todos os professores de geografia já falou, você com certeza já ouviu isso na sua vida, é o êxodo rural. Lohana, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Ah, mas somente isso, a saída do campo para a cidade? Não, tem todo o contexto. A pessoa sai do campo para ir para a cidade também em busca de melhores condições de vida, de um emprego mais estável, de uma vida melhor, vamos dizer assim, aqui nos centros urbanos. Você teve isso em meados do século XX, isso foi bem forte aqui no Rio de Janeiro. A gente saiu do interior do Brasil para ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, isso tudo em meados do século XX, início do século XX mais ou menos. Então, o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Outra migração que a gente tem que é bem frequente é o movimento pendular, que a gente chama de migração pendular. O que é um pêndulo? Um pêndulo, ele vai e volta, certo? Então a migração pendular, o movimento pendular, é o movimento de ida e volta cotidianamente que os trabalhadores fazem. Com certeza o seu pai ou a sua mãe ou você mesmo, para ir para o trabalho ou para ir para a escola, você sai todos os dias de manhã e volta à noite, isso mudando de cidade. A gente tem uma terceira migração, que é a migração sazonal ou de transumância. Então, movimento sazonal ou movimento de transumância é a mesma coisa. Essa migração, ela está relacionada às estações do ano. Como assim? Dependendo da estação do ano, você vai sair do lugar onde você costuma morar. Vou dar um exemplo para vocês. Isso acontece com os sertanejos nos sertões brasileiros. Eles vão sair da sua zona no período de seca e vão se deslocar até a zona da mata, porque lá muitas das vezes você vai ter a colheita da cana-de-açúcar. Então é um movimento que é de sobrevivência e é chamado de movimento sazonal ou transumância. Agora só fazendo uma revisãozinha básica aqui para vocês. Refugiado é a pessoa que sai do seu país de origem porque ela se sentiu ameaçada, porque seu país estava em guerra ou se sentiu perseguida. Já o imigrante, ele vai sair do seu país porque ele está em busca de melhores condições de vida, oportunidades de emprego, de estudo. Então essa é a grande diferença. Existem também as migrações internas, que, como eu citei para vocês, são 3 casos: o êxodo rural, o movimento pendular, que acontece todos os dias, né? E o movimento de transumância ou sazonal, que está relacionado às estações do ano. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. O Geo com a Lohana também está presente nas redes sociais como Geo com a Lohana mesmo. Facebook, Geo com a Lohana, Instagram também como Geo com a Lohana. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe entre os seus amigos, dê o seu comentário. Espero que tenham gostado. Beijos, até a próxima!